Olá, pessoal! Estamos de volta para resolver mais uma questão da banca Sesgran Rio, questão do simulado Sesgran Rio 2024 para a CNU, a prova do Concurso Nacional Unificado, tá? Essa questão de hoje vai tratar sobre a concordância. Existem dois tipos de concordância, nominal e verbal, tá? Hoje a gente vai falar da verbal. E aí, nessa concordância verbal, a gente vai observar o comportamento do verbo com relação aos elementos que estão ao seu redor, tá bom? Então, a concordância verbal, pede a banca, né, está correta. Então, vamos analisar qual é a assertiva, qual alternativa está correta de acordo com a concordância do verbo. Então, a gente vai focar no verbo e olhar os elementos ao seu redor para ver se eles estão concordando. Em que, Cássia? Em gênero, feminino, masculino, em número, singular e plural. No caso, gênero feminino e masculino, a gente olha mais para a concordância dos nomes. A gente vai ter um outro dia para falar de concordância nominal aqui. Mas para o verbo mais singular e plural, né? Se ele vai se ajustar ao sujeito dentro dos aspectos de pessoa também, primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural, tá? Então tem elementos aí que vão pedir que o verbo se ajuste. Então vamos à alternativa A. Os indicadores socioeconômicos evidencia a importância do IBGE. Já que de cara a gente achou o verbo evidencia. Evidencia tem que estar no plural, concordando com os indicadores socioeconômicos. Por que, Cássia? Porque os indicadores socioeconômicos estão no plural, que é o sujeito do verbo evidencia. Por isso, o verbo vai ter que ir para o plural para estar correto, de acordo com a norma gramatical. Ele vai para o plural evidenciam, com M no final, tá? Então, ficaria assim: os indicadores socioeconômicos evidenciam a importância do BGE, tá bom? Então, a letra A a gente não vai marcar porque a concordância do verbo está errada. Na letra B, existem estudos que comprovam a eficácia dos levantamentos do IBGE. Aqui na letra B, nós temos existem, o verbo, tá? Existem estudos. Então, aqui está correto porque estudos que estão existindo aqui, né? É o sujeito, está no plural. E existem, está no plural. Concorda? Que comprova, o verbo comprovar aqui nessa mesma frase, né? Não está concordando com o seu sujeito. O que está comprovando? Os estudos. São os estudos que estão comprovando a eficácia. Então, se concorda, se precisa concordar com estudos, precisa estar no plural. Estudos que comprovam com M no final também, tá? Para ficar concordando no plural a eficácia dos levantamentos do IBGE, tá? Então, dos dois verbos aqui, um está correto, o outro não. Então, a gente não pode marcar essa alternativa porque ela não está completamente correta. Na letra C, o banco de dados do IBGE permite que se faça pesquisas detalhadas. O banco de dados, banco está no singular. De dados e do IBGE são complementares. Então, a palavra banco aqui é o centro, né, do nosso sujeito, esse substantivo aqui. Permite, tá? É um verbo que está no singular, concordando ali com banco, tá? Então, aqui está correto. Mas aí inicia outra frase, que iniciou uma segunda frase, se faça pesquisas. Bom, o verbo faça aqui, do verbo fazer, que se faça pesquisas detalhadas, né? Aqui vai ser o complemento do verbo, objeto direto. Complemento sem preposição, objeto direto, né? Então, faça, como tem um complemento de objeto direto, precise para o plural, que se façam, tá? Para que a gente chame, identifique aqui esse verbo fazer, concordando com o seu, né? Então, pesquisas detalhadas se façam aqui. Então, aqui nós temos um verbo, tá? Que precisa concordar no plural para a gente identificar a sua função. Numa outro dia, a gente vai falar mais sobre o verbo acompanhado de si e desdobrar um pouco mais essas análises. Letra D. Fazem 10 anos
que o IBGE realizou o último censo demográfico. Fazem, tá? Cadê? Verbo fazer. Olha, fazem aqui é um verbo que não vai ter uma pessoa para a gente observar a concordância. Por quê? Porque ele está indicando o tempo decorrido, um tempo que passou, 10 anos. Não é uma pessoa, como a gente identificou nas outras alternativas. Então, o verbo fazer aqui não pode ir para o plural, ele tem que ficar no singular. Faz 10 anos. Toda vez que o verbo estiver acompanhando uma ideia de tempo decorrido, um tempo que já passou, ele fica no singular, porque se ele for para o plural, ele vai estar concordando com algum sujeito. E aí, nesse caso, vai estar equivocado, porque esse verbo, ele é um verbo que na gramática a gente identifica como verbo impessoal. Verbo impessoal, ok? Então, aqui está errado, deveria estar no singular. Na letra E, nós temos: havia muitos dados desatualizados antes da criação do IBGE. Esse verbo haver aqui, ele está correto por quê? Porque o verbo haver, quando ele tem sentido de existência, parecendo aquele verbo lá da letra B, né, que tem existem, mas ali é um verbo, aqui é outro. Só que o sentido desse verbo aqui que a gente está vendo agora é um sentido de existência. Tá? Existem muitos dados desatualizados. Se tivesse o verbo existir aqui, ele estaria correto no plural, mas não é o caso. Então, o verbo haver tem que estar no singular quando ele tiver sentido de existência, tá? E nesse caso aqui, ele está no singular. Havia muitos dados desatualizados. Essa alternativa está correta de acordo com a concordância verbal pregada na gramática. E aí vocês conseguiram aprender um pouco mais sobre concordância verbal, né? Se vocês aprenderam um pouco mais sobre concordância e esse conteúdo colaborou para você entender um pouco mais sobre os estudos da língua portuguesa, deixa aí o seu like, compartilha esse material nas redes sociais, nos seus grupos de estudo e até a próxima. Um super beijo. Tchau, tchau.